Você diz sim quando você quer dizer não? Se esse é o seu caso, talvez você sofra da doença do querer agradar. A doença do querer agradar se resume justamente a isso. Você diz sim quando você na verdade gostaria de dizer não. E qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que isso gera uma série de consequências. Veja, no vídeo de hoje eu quero falar sobre essas consequências. Eu não vou falar sobre a causa disso. A causa da doença do querer agradar levaria mais um outro vídeo inteiro pela frente. Por sinal, a causa varia de homens para mulheres. As causas, a doença do querer agradar é muito mais comum no mundo feminino do que no mundo masculino, por diferentes causas, mas agora nesse vídeo não é o caso da gente tratar disso. Eu quero falar, como eu bem disse no início, das consequências. E a primeira consequência que eu vejo como grave é a seguinte: na medida em que você coloca o projeto das outras pessoas na frente dos seus próprios projetos, você acaba não realizando os seus projetos. Na medida em que você não realiza os seus projetos, você se torna uma pessoa extremamente insatisfeita. Porque não tem como ter satisfação na vida se nenhum dos seus projetos é colocado, né, como prioridade e se você não consegue realizá-los. Não que não exista alguma satisfação de você ajudar as outras pessoas a realizarem os projetos delas. Porém, seria muito mais interessante que você ajudasse as pessoas por realmente querer ajudar. Mas no caso da doença do querer agradar, você diz sim quando você quer dizer não, então você ajuda essas outras pessoas não querendo ajudá-las. E daí, isso se torna um problema na medida que os seus projetos não são realizados. Bom, então insatisfação é logo de cara uma das consequências que isso gera. A insatisfação levada por um longo período de tempo acaba gerando coisas muito piores, né? Você fica magoada, você fica insatisfeita, você fica ressentida. Eu estou falando aqui no feminino porque isso é muito mais comum no universo feminino, tá? Mas isso vale para os homens também. Mas eu estou usando o feminino porque eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Mas o fato é que a doença do querer agradar, ela vai levando a essas consequências e que vão se avolumando, se acumulando, né, na medida em que o tempo passa. Então você fica triste, você fica insatisfeita, você fica magoada, você fica ressentida e por aí vai. Mas o problema, quer dizer, isso já é um problema enorme, né? Vamos combinar aqui que sentir tudo isso é uma desgraceira total. Mas o pior, sabe o que é? O pior é que mesmo que você queira agradar as outras pessoas, você não agrada as outras pessoas. Este que é o pior. Então você faz tudo pensando em agradar as pessoas, mas no final das contas você não consegue agradar as pessoas. E sabe por que você não agrada? Porque você cria na cabeça das pessoas uma dúvida enorme. E qual que é essa dúvida? A dúvida é a seguinte: as pessoas nunca sabem o que você está pensando. Elas nunca conhecem o seu ponto de vista. Elas nunca valorizam a sua opinião, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar acerca de um problema. Então, você começa a dizer sim, dizer sim, dizer sim, as pessoas começam a não ter um referencial sobre você. E na medida que as pessoas não têm um referencial sobre você, você para de ser interessante para elas. Elas não levam você em consideração. Então, se você for analisar, o fato de dizer sim, né, achando que está agradando as pessoas, gera todas aquelas consequências que a gente acabou de enumerar aqui: insatisfação, tristeza, mágoa, ressentimento e por aí vai. Além do que, no final das contas, acaba não agradando as outras pessoas justamente porque as pessoas não têm um referencial sobre você. E eu vou contar uma coisa para vocês. A pior coisa que tem num relacionamento é a pessoa não ter referencial pela gente. Ou nós não termos referencial por essa outra pessoa. Porque você fica sem margem de manobra, né? E essa margem de manobra é que faz muitas vezes o relacionamento crescer. Poxa, eu penso numa coisa, você diz o contrário daquilo que eu penso, isso me faz pensar. Isso faz com que eu reavalie o meu ponto de vista. Na medida em que eu reavalio o meu ponto de vista, eu posso criar outras perspectivas. Se você sempre concorda comigo, se você sempre diz sim para os meus projetos, se você sempre diz sim para as minhas ideias, eu não passo por esse processo todo de reavaliar o que eu penso, quais são os meus conceitos, e isso torna a nossa relação
muito ruim, muito fraca. Então, para vocês, né, que sofrem da doença, né, da doença do querer agradar, vamos começar a pensar um pouquinho mais nisso. Né? Você não agrada as pessoas dessa forma. Né? Vamos tentar, paulatinamente, eu sei que é difícil, né? Principalmente quem passou a vida inteira tentando agradar os outros, né? E eu falo com uma certa... com uma certa anuência, né? Eu entendo como é que isso funciona, se é que vocês me entendem, né? Mas o fato é que a gente precisa, paulatinamente, ir dizendo alguns nãos por aí, distribuindo alguns nãos por aí. Né? Isso não é fácil, mas a gente tem que começar. Então eu sugiro para vocês, né, que pelo menos para você, que pelo menos você vá dizendo um não por semana. Depois de um não por semana, um não a cada 3 dias. Depois de um não a cada 3 dias, pelo menos um não por dia, para você começar a perceber que dá para viver muito bem, diga-se de passagem, com as outras pessoas, mesmo não tendo esta necessidade de agradá-las. Você não tenha dúvida que todas aquelas consequências, né, que eu enumerei aqui para vocês vão diminuir. Você vai ficar muito satisfeita, muito mais satisfeita, você não vai ficar magoada, você não vai ficar ressentida e o milagre vai acontecer justamente aí. As pessoas vão passar a te respeitar, tá bom? Então, comece a dizer não, porque senão o bicho vai pegar pro teu lado. Boa semana.